Now, the price for the license is less than $20,000, am I right? That's right. Now, why would I ever consider paying more than that? Because I intend to squeeze you. I don't like your kind of people. I don't like to see you come out to this clean country in your oily hair, dressed up in those silk suits. You try to pass yourselves off as decent Americans. I'll do business with you, but the fact is that I despise your masquerade, the dishonest way you pose yourself and your whole fucking family. We're both part of the same hypocrisy, but never think it applies to my family. All right. Some people have to play little games. You play yours. So let's just say that you'll pay me because it's in your interest to pay me. But I want your answer in the money by noon tomorrow. And one more thing. Don't you contact me again, ever. Bem-vindos a um novo episódio de Conversas de Nobodies. Eu sou o Ruben, o vosso host, e tenho comigo, como sempre, João. Como é que é? Então. Azar. Então pá, está-se bem? Yeah. Bacana. Hoje um belo dia de calor imenso. É isso, pá, é isso. Conversas, mais uma vez, de volta. Yeah. Para vocês. Não para, pá. Mais uma sequela, pá. Eu ia dizer, primeiro que tudo, pá, que está um calor do caralho. Só queria deixar isso aqui. E uma pessoa nem consegue bem pensar bem, né? Diz que sim. Diz que sim. Está todo moleque. Pá, yeah. Vocês perguntam, porquê abrir com o tempo? Não sei, pá. Simplesmente calhou. Pá, queria desabafar, sabes? Estava a pensar nisso antes de carregar no botão do REC. E pá, decidi, vou falar de tempo. Vou falar de tempo agora a abrir. Acho que parecia uma boa ideia. Pronto, seja como for, e exatamente, vamos falar de uma sequela, como tu disseste. E que sequela vamos falar hoje, não? Do Padrinho 2. Padrinho parte 2, não é? Chama-lhe o que quiserem. É aquela fase em que é aquele tipo de filme em que não tem só o 2, tem parte 2. Caso vocês não tenham reparado, não é? Havia um anterior a este. Não é? Não é um filme em que. Continuação e não sei o que. Sim, exatamente. Queremos ser artísticos, tipo um livro, não é? Sim, então, parte 2. Pois é, pá, Padrinho 2. A gente já falou do primeiro Padrinho, num episódio anterior. E agora regressamos a falar do segundo filme, da sequela. Pá, grande sequela. Acho que podemos logo dizer aqui. Grande sequela, sim. Uma das melhores, que a gente já tinha dito, mas pronto. É uma das melhores de sempre. A gente também falou disso no episódio não só do Padrinho, mas também das melhores sequelas de sempre. Também fizemos recentemente. O Padrinho 2 está na discussão, claramente. E foi naqueles casos dos primeiros filmes, das primeiras sequelas a ter esse estatuto de conseguir sempre, brilhar, sim. Se bem que também se calhar na altura não havia tantas sequelas assim. Não se fazia tanto. Não se fazia tanto. Aqui a ideia lá está, seria a continuação da adaptação do livro do Mário Puzo, agora com o aftermath, neste caso, do primeiro filme. Não é bem isso que acontece. Não é bem, mas pronto, porque lá está, eles quiseram encher aqui um bocadinho mais de chouriço, já lá iremos, mas o livro foca-se neste caso no aftermath bastante, não é? Do primeiro. Mas aqui no segundo filme já queriam ter algo muito mais diferente, contar duas histórias ao mesmo tempo, por assim dizer. E há um pequeno time skip. Sim. Entre o primeiro e o segundo. 7 anos. Não sei bem. Pronto, 7 anos. Acho que é 7 anos. Se não me engano. Eu não sei bem qual é que é o tempo de time skip, mas há um pequeno time skip. Acho que é 7 anos, se me recordo bem, sim. Porque ele no primeiro tinha acabado de ser feito Padrinho, acabado de ser feito Nó. Aqui já está em plenos poderes, já manda dos manda tudo e mais alguma coisa. E a querer expandir-se. Exatamente. Ok, muito bem. Antes de falarmos do filme concretamente, vou dar aqui um pequeno intro.
ao nosso filme de hoje. O Padrinho Parte 2 é um épico americano de 1974. Ou seja, saiu há 49 anos. Podíamos ter esperado pelo próximo ano, mas calhar resolvi que não. Eu disse, não, a gente fala já disto. Podia ter esperado pelo próximo ano para dizer, há 50 anos atrás. Não, deixa lá isso. O filme é produzido e realizado por Francis Ford Coppola, que regressa para fazer o segundo filme, tal como o primeiro. Não só é uma sequela, mas também podemos considerar prequela, não é? Do primeiro filme. Sim, Tem um misto dos dois. De sequela como prequela, yeah. Exato. Apresentando dois dramas paralelos, ou seja, a continuação da história de família Corleone, agora com Michael Corleone como o novo Don da família. E também a parte da prequela, que é a jornada do seu pai, Vito Corleone, que desde a sua infância na Sicília até à fundação da sua família em Nova Iorque e, digamos, a vida dele a crescer e a tornar-se um estrangeiro na América, basicamente. Sim, também retrata um bocadinho como é que era tipo o pessoal que acabava de sair do barco. Exatamente. Muito foco nisso. Temos o Al Pacino, que regressa com Michael Corleone, e temos Robert De Niro a fazer de Vito Corleone novo. O que é foi se calhar o filme que eu trouxe à ribalta. Não sei se tu estás um bocado por dentro da carreira do Robert De Niro. Ele está bem novo neste filme. O Taxi Driver sim. Eu sei que é depois disto. É depois do Taxi Driver? Acho que o Taxi Driver é de 78 ou de 77 e isto é de 74. Taxi Driver sai em 76, até a seguir. 76. Portanto, não sei, tipo, é isto que eu trago um bocado ao de cima, assim. Ao de cima, sim. Porquê? Porque daqui de uma história, a ideia original era trazer o Marlon Brando de volta. Sim. Porque eles achavam. Depois não gostava da direção da Paramount, não é? Exatamente, sim. Porque a ideia também era daqueles, o Marlon Brando pode fazer prequela, porque lá está, a gente também pôs-lhe um bocado de make-up no primeiro, não é? Uhum. Ele meio que consegue fazer uma versão dele mais novo se for possível, mas lá está, os problemas com o Paramount tornou impossibilitou essa ideia e o Coppola foi buscar o Robert De Niro, porque o Robert De Niro também teve na calha para ser o Michael Corleone no casting do primeiro filme. Uhum. Então ele achou boa ideia trazê-lo, né, para fazer desta vez de Vito, porque também tinha gostado muito da audition dele na altura. E acho que também fica muito bem. O Robert faz um bom papel. Sim. E é fixe, acho eu. E também lá está, é o início dele neste tipo de filmes também de gangsters. Algo que ele faria mais para frente. Tipo, sim, basicamente é uma grande parte da carreira dele, não é? Uhum. Vai muito à alavanca do que se passa aqui. O elenco também conta com atores como Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire, Morgana King, John Cazale, Mariana Hill e Lee Strasberg. O Lee Strasberg, que faz do gajo, pá, meio que o vilão do filme, o Roth. O Lee faz de Roth. E não sei se tu sabes, mas o Lee Strasberg, o ator, ficou doente durante as gravações. Então eles meio que reescreveram a personagem para que o Roth fosse meio doente no filme. Eu não sabia que eu tinha feito isso. Resolvi mencionar agora em vez de mencionar na trivia, porque eu já trouxe alguma trivia e não queria subcarregar, queria só deixar este ponto interessante. O filme foi um mega sucesso, tal como no primeiro, e foi indicado a vários prémios da Academia, e até tornou-se a primeira sequela de sempre a ganhar o Oscar de melhor filme. Tal como o primeiro ganhou, este também ganhou e é a primeira sequela da história a consegui-lo. Também teve outras. Agora estou aqui a pensar. Tipo, o Regresso do Rei. Regresso do Rei. Depois a cena é. Ok, tá bem. O Regresso do Rei ganhou, mas os outros não ganharam. Não. Estás a perceber? E aqui o Padrinho ganhou e ganhou a sequela. Ganharam os dois. É isso que eu estava também a dizer e a pensar. O filme a ganhar e a sequela a ganhar também. Acho que é único. Também acho que é único. Pá. Também acho que sim. Eles também ganharam outras seis estatuetas de Oscar, que incluem o melhor realizador, o melhor ator secundário com o De Niro. O De Niro também ganha o Oscar. O melhor guião adaptado, devido à adaptação do livro do Mário Puzo. O Pacino também ganhou como melhor ator.
E não, desculpa, ganhou o BAFTA e foi nomeado para melhor ator, mas não ganhou. Ok. Mas não ganhou. Epá, mas no fundo os grandes eles estavam lá nomeados só pelo menos e ganharam uma boa parte deles. Tipo, Yeah. os chamados importantes, chamados prémios importantes. O filme também é super influente, tal como o primeiro, no género de gangster e de drama, considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. E lá está. É muitas vezes analisado ao pormenor como é que uma sequela deve ser feita, e também naqueles casos raros em que se calhar a sequela ultrapassa o primeiro filme. Esta é a sua opinião? Ou achas que o primeiro continua a ser melhor? Eu gosto mais do segundo, se calhar. Pá, eu gosto Ok. muito da história do Vito, sabes? Ok, estou a perceber. Pá, mas não sei, tipo, é muito difícil pôr um acima do outro, pá, são dois filmes de grande qualidade. Uhum. É difícil. Pois, eu acho que é difícil. Depois já acho que perde-se a objetividade e torna-se muito subjetivo. Há quem goste mais do primeiro, há quem goste mais do segundo, mas tipo, não há razão nenhuma para dizer que tipo, um é melhor que o outro, a não ser puramente gosto pessoal. Yeah. Eu acho que gosto mais do primeiro, mas lá está. Yeah. Depende do dia. Depende do dia. Yeah. É um bocado por aí, é um bocado por aí. Ok, muito bem. Então, assim sendo, vamos falar do filme. Eu acho que o mais fácil, visto que o filme salta muitas vezes entre o Vito e o Michael, Yeah. eu acho que a gente devia falar primeiro de um, da história de um, e depois da história do outro. O que é que Então, parece? se calhar do Vito, porque Porque o Vito é a mais curta, não é? e por causa do E- final, para não dar assim muito. Sim, exatamente. Yeah. Ok. Também acho que faz sentido. Então, o filme até começa com uma passagem dele, não é? Uhum. Ou seja, em 1901, o Vito Andolini, de 9 anos, foge do seu país, a Itália, depois da sua família ter sido morta em Corleone, na Sicília, porque o pai dele era contra o chefe da máfia local, o Don Ciccio. Isso é tudo gajo, ok, foi, yeah. Exatamente. E depois a mãe até vai lá com ele a dizer: mataste o meu marido, mataste o meu filho mais velho. Uhum. Tenho só me resta este miúdo não te fará mal, por favor não o mates e tal. A gente vai E sair do o, país, isso. e o gajo assim, não, porque ele um dia vai crescer e vai querer vingança. Yeah. Por isso, E é que depois ele quer mesmo. exato, ele tinha razão. Yeah. Epá, não sei se teria, se ele tivesse tipo, deixado o miúdo estar, não sei. Yeah. E pronto, a mãe acaba por me pegar numa faca e vou-te cortar, cabrão. Mas depois é mais tipo para dizer ao filho para fugir, enquanto ela leva com uma caçadeira nas trombas. Um bocado por aí. O filme começa logo down, não é? Logo down. Mas lá está, é um bocado de crime, né? Um bocado de gangster. Por isso acho que é normal. Opiniões sobre o puto, apesar do puto ser visto poucas vezes. Epá. Ele não fala praticamente, mas acho que Sim, é um bocado de coisa, não sei. Tipo, os putos na altura não era assim grande coisa a atuar, digo. Ou não havia tanto treino, não havia tanto, não sei, tantas técnicas para disfarçar a cena. eu acho Mas que ele faz o papelinho dele mais ou menos. yeah. Eu acho que pelo menos props para terem arranjado um puto que parece subnutrido. Porque ele parece. Há uma parte que ele está de tronco nu, né? Porque estão a analisá-lo. Porquê? Porque ele acaba por consegue não meter num barco, né? Para fugir para a cidade de Nova York. E é toda aquela visão do imigrante a chegar de Itália para Nova York, que lá está, é uma grande influência e é uma realidade, não é? Daquela altura. E ele chega lá, não fala. Eles acham que ele é meio mudo, não é? Ele tem meio uma deficiência. E acaba por ser jogado um bocado de repente assim num novo mundo, sem saber bem o que é que vai acontecer. Isto tudo sem diálogo, e lá está, isto é a interpretação minha do meu lado. Acho que o facto de não haver quase diálogo nenhum nessa parte acaba por ajudar. Mas isso sou eu. Depois a gente acaba por vê-lo, não é? Mas já crescido, a morar em Nova York com a esposa, a Carmela, e na altura ele até tem o seu filho mais pequeno, o Sunny. E depois começamos a ver meio o pequeno crime em Nova York. Não só. Sim, tipo, por acaso é fixe a chegada dele a Nova York. Tens a cena do nome, de lhe darem o nome. É verdade, tens razão. Chama-lhe Corleone. Porque ele é tipo, quando eles têm que fazer o registro, né? À saída do barco, e ele diz tipo o nome dele era Vito Andolini.
E os gajos tipo, Vito quê? Anda ali, até ias dar onde? Corleone, está-se bem, ser mais fácil de Ele nem escrever. fala nessa. A cena é que ele nem o puto nem fala nessa cena. Oh, Tipo, coisa, já. eles pegam Mãe, só na placa. Não, não. É o polícia que pega na placa dele, lê, é estás a já ver? coisa. Yeah. E o gajo até diz bem: diz Vitor Andolini de Corleone. Corleone. E o gajo que está a apontar é que Mete aponta Vitor Vitor Corleone. Corleone. Yeah, sim. Então é isso, é uma cena assim. É Yeah, muito bem. yeah. Yeah, pronto. E depois é tipo, é tal coisa, estavas a dizer, depois é os maltratos, tipo, eles eram espetados em bairros quase de lata e policiamento era zero e aquilo era um bocado o salve-se quem puder. Yeah. Ele de início ainda tenta fazer uma vida honesta, Sim, mas rapidamente percebe que não consegue, porque aparece logo lá o outro Dom lá da rua, o Dom Fanucci. yeah, que pronto, quer extorquir o gajo. Começa tipo a arranjar problemas com ele. Yeah. E o gajo basicamente não está para aquilo. Yeah, ele perde o emprego por interferência dele, que tinha lá um primo qualquer que precisava de emprego. Yeah. Logo o gajo teve que o gajo para quem ele trabalhava tinha que o despedir porque não conseguia pagar a dois, né? Exato. Pronto, olha, tens que te ir embora, peço imensa desculpa. És e bom, és trabalhador, és Yeah. honesto, mas o outro é filho do Fanucci. Yeah, Ou yeah, primo, ou cacete do Fanucci. yeah, uma coisa qualquer assim. Yeah. E depois também temos outra cena que eu gosto muito, que é a introdução dele ao Clemenza. Yeah. Mais novo, né? Que pede a ele para esconder um saco de armas e ele esconde. E depois, como agradecimento, o Clemenza pede a ajuda ao Vitor para roubar um tapete que ele acaba por oferecer à mulher. A mulher, yeah. Mas é coisa aí. Mas aí também vês logo que tipo, o gajo era da Sicília, mano. Ele estava habituado tipo, à cena da máfia, estás a perceber? Tipo, Yeah. pede-lhe para esconder um saco de armas e o gajo esconde. Ele não dá com a língua nos dentes. Yeah. Tipo, yeah. E depois Exatamente. começa tipo, ele mais o Clemenza e o Técio Sim. a fazerem uns gamanços, uma cena assim de género, e a montar um negóciozinho. Yeah, exatamente. E acabam depois por entrar. Ele acaba possivelmente por entrar em choque com o Fanucci. Yeah, porque aparece-lhe outra vez o Fanucci a querer guito. Yeah. A querer extorquilo. E o gajo, tipo, já me tinhas lixado quando eu trabalhava para o outro. Já me lixaste do emprego, agora vens aqui com merdas. Não. Yeah. Ainda me queres vir lixar agora o negócio? Não. E ele acaba por pronto, o Vitor acaba por matá-lo. Yeah. Que é uma Mas cena bem. nada fixe, pá. Aquela cena tipo durante a festa. Sim. O gajo Gostas da tipo cena molhado. do. Yeah. Gostas da arma enrolada no. Yeah. Enrola a arma na toalha, dá-lhe uns tiros, depois tipo a toalha aquece, pega fogo. Yeah. É fixe. E depois ele a partir a arma toda também é muito fixe, pá. Sim. O gajo, para não ser apanhado e para não perceberem quem é coisa, o gajo desfaz a arma em peças e depois vai metendo um pedaço na chaminé deste, um pedaço na chaminé daquele, outro pedaço na coisa e pronto. Yeah, exatamente. E ninguém sabe quem foi. Quem é que foi? Mas lá está, E ele toda é a que gente toma. tem que se calar. Toda a gente tem que se falar. E ele é que toma basicamente conta dali das operações naquele. E ele depois fica tipo o dono da rua. E depois começa tipo a ajudar as pessoas. Porque ele vê aquilo, ele quando chega começa logo a ver aquilo, por isso é que tipo, lhe irrita um bocadinho o Fanucci, porque assim, enquanto o Fanucci andava a chular aquela gente toda da rua, oferecia proteção, mas queria tipo, pá, viver e chular aquela gente toda. Este não, este quando se torna tipo o Dom, o chefe lá da rua, usa trocas de favores e coisas assim de género, mas no fundo ajuda aos pequenos negócios e ajuda aquela gente italiana a se safar, percebes? Quando tem problemas tipo com os irlandeses e com a polícia e com os outros, o gajo ajudava os gajos. E então ele era adorado ali naquela zona. E é assim que ele começa o grupo mafioso. Ele até há uma fala muito fixe até que no início quando ele é introduzido ao Fanucci, ele até perguntou ao amigo. Mas peraí, ele é italiano? E ele, então peraí, ele é italiano que está a roubar italianos. Porquê? Porque é que ele está a chatear a sua própria seu próprio povo? É um bocado aí também, lá está, é o contraste dele com o próprio Vitor. Com o Vitor. Sim. Os outros faziam tipo, tratavam-nos mal, né? É tipo, eram os italianos, eram agora não me estou a lembrar do que. Mas já. A cena fixe, que eu também gosto, é depois quando ele começa a tomar conta daquilo, né? Ele começa a ajudar as pessoas
E ele tem que tipo convencer este gajo que é o senhorio lá de um prédio de apartamentos a tipo a não despejar uma senhora. Uhum. E o gajo tipo não sabe bem quem ele é e ele começa a dizer vá lá, ajuda lá, ele não tem sítio para onde ir, vá lá, eu até te pago mais $5 para tu coisa, está bem? E vem falar comigo daqui a 6 meses e tal, e ele ao início tipo começa a ralhar com ele, mas aceita os $5, estás a ver? E o Uhum. engraçado é depois que ele está lá no escritório e o mesmo gajo, quando descobre que é ele, quem é que ele é, estás a ver? Uhum. Vem todo cordeirinho, tipo, peço imensa desculpa, claro que ela pode ficar. Aliás, ela até pode ficar sem ser um aumento. Tem aqui o dinheiro que você me deu de volta, todinho, Yeah, não, yeah. nem quero esse dinheiro. E depois ele começa, tipo, só está a olhar para ele, estás a ver? Yeah. Meio é sério, e o gajo assim, aliás, e mais, eu até vou-lhe fazer um desconto, ela vai pagar menos $5 daqui para a frente. E o gajo continua a olhar para ele, estás a ver? E o gajo, $5, 10 $10. $10. E o Yeah. gajo assim, $10? Obrigado. Dei Yeah. um aperto de mão e o gajo a querer bem ir-se embora para temendo pela fugir, própria yeah. vida. Yeah, essa parte é brutal. É uma das minhas partes preferidas do filme. Yeah. Yeah. Muito bom. Muito bom. Epá, a história do Vitor é fantástica. Yeah, E no fundo yeah. isso é um bocado tipo a ascensão do Vito. Como é que ele cria a família e depois dele ser uma das grandes famílias mafiosas lá de Nova York, Uhum. volta à Sicília para se Exatamente. vingar. Para se vingar do cabrão do xixi. O gajo arranja tipo uma espécie de um negócio de Azeite. azeite e inventa que queria fazer uma parceria com o Cício. Uhum. E pá, eles basicamente convencem o Cício a encontrar-se porque pronto, é para fazer negócio e querem saber com quem é que estão a fazer negócio e mano, não sei o que, não sei o que mais. E depois o Cício começa tipo a falar com ele e tal, e o gajo até, e és da onde? És de Itália? Sou de italiano, sim. Então, és da onde? Sou da Sicília e tal, aqui de coisa. Tu és da Corleone. Sim, tu que é que era o teu pai? Olha, o meu pai... Meu pai era o Andolini, cabrão. Tal. E espeta-lhe uma faca na barriga e esvendra o gajo todo. Yeah. Até parece tomate, pá. Sacos de tomates ali. Yeah. Não é a pala que o outro era o Dom Tomassino. Ou o que era? Yeah. Yeah, muito bom. Muito bom. E acaba assim com a vingança dele, a história do Vito. Yeah. Depois o resto da história no fundo é aquilo que a gente já sabe. Os filhos e Sim. ao passar dos anos. Yeah, exatamente. Então tu tens uma perspectiva, né, do Vito, não é? Uhum. Dá-te um bocadinho mais de background daquela personagem épica do primeiro. O que é necessário, né? Também acho que sim. Uhum. Também saberes um pouco mais como é que ele acho essa parte interessante, como é que ele chegou onde chegou. E depois vamos agora focar-nos mesmo no grosso do filme, não é? Acaba por ser a história do Michael. Ou seja, estamos em 1958 com o Michael. A parte dele até começa ligeiramente parecida ao início do primeiro filme, com uma festa. Aliás, no primeiro filme foi o casamento da irmã. E neste aqui temos a primeira comunhão do filho. Do filho, Yeah. E como não podia deixar de ser, o Michael está em reuniões enquanto isto tudo está a acontecer. Sim, é aquela altura em que toda a gente lhe vai pedir favores e tal, porque pronto, ele aceita porque é o coisa, é tipo a primeira comunhão e é uma festa, então não parecia mal dizer que não. Yeah. Que é uma cena tipo a primeira. Yeah. O primeiro reunião que vemos é com o senador Pat Geary. Porquê? Porque o Michael está a tentar expandir-se para Nevada por causa dos casinos. Para o negócio dos casinos. Nevada é coisa, é Vegas. É Vegas, sim, exatamente. Sim. E ele precisa precisa das licenças, né? E pronto, quer entrar no bolo daquela malta, basicamente. Porque é o que ele está sempre mais perto de ser legítimo. Sim. Lá... É uma maneira de fazer guita montes e de levar dinheiro que ele tem tipo dos negócios ilícitos já. Yeah. Mas também acho que ainda ou é ainda ou ou só é ele a querer acreditar que ainda está a tentar cumprir esse objetivo da família Corleone ser legítima no prazo de... Eu acredito que no início do filme há uma parte dele que ainda está a tentar fazer o negócio da família legítimo. Estás a perceber? Porque tipo,
no fundo faz sentido, né? Para uma pessoa tipo racional, porque é menos risco. Yeah, yeah, exatamente. Exatamente. Mas as coisas não correm bem. Conversa com o Pat Geary porque ele basicamente não gosta da leia dele Yeah. e não gosta de italianos em É geral. racista. É racista. Yeah, e diz que eu vou-te dar as licenças, mas I'm gonna squeeze you. Basicamente vou Yeah. Vais ter que me pagar bem pago. bem pago, não é? E o Michael ouve aquilo, ele, ok, pá, eu acho que tu vais-me acabar por ajudar com as licenças, mas não tu vais ver dinheiro nenhum, basicamente. Yeah. E o gajo ri-se e tal, e pronto, ok, então boa noite, tchau, tchau, e vai a vidinha dele. E que já voltamos, já voltamos a esta parte. Ao mesmo tempo, ele acaba por reunir-se com o Frank Pentangeli. Exatamente, Que era o gajo Pentangeli. que geria Nova York ou o Bronx, ou uma coisa assim. Já. E há o Bronx, depois do Clemenza morrer. Yeah. E basicamente ele está muito chateado porque Há uns gajos que andam a tentar sacar-lhe o terreno. que são os irmãos Rosato que trabalham para o Eamon Roth, que é o chefe da máfia Judaica. judaica e também parceiro de longa data de negócios dos Corleone. Já era do Vito e agora passa a ser do filho. do Michael também. Lá está, o Michael lá está, por uma questão de estratégica não o quer fazer, né? Diz ele, é pá, aguenta-te aí, Desenrasca tu, eu não me vou desenrasca. meter, porque se eu me meto, ele tipo, pode-se meter o Wyman e depois é uma desavença entre eles os dois, que é um conflito muito maior. E assim é tipo, és tu contra os outros. E tipo, ninguém se mete e tudo se merdas. Yeah. Basicamente é ele. Exato. E o gajo fica bem chateado, o Frank, mas pronto, lá engola a cena. E eu acho que temos aqui a primeira perspectiva que as coisas não estão propriamente a correr assim tão bem. Não. Aquilo, tipo, ele tem bem poder, mas ao mesmo tempo está a ser atacado de todos os lados. Yeah. E pá, não sabe bem. E pronto, e depois há uma cena que acho que vais-te apercebendo. Ele parece cada vez mais sozinho, pá. Sim. Estás a perceber? Tipo, os que eram bons e que os ajudavam, que eram amigos e que eram leais, parece que vão morrendo e vão desaparecendo e vão coisas. E os outros traem. Yeah, mas eu acho que ele mas eu também acho que ele puxa certos gajos leais longe dele. Por exemplo, tipo o Tom. Mas o Tom é um bocado porque o gajo também era o advogado e tal, estás a perceber? Uhum. E ele quer o Tom mais ou menos honesto e limpo dos negócios sujos, que é para depois poder representar a família. Porque ele continua a usar o Tom, estás a ver? Mas de uma forma mais legal. Yeah. Sim. Mas pá, eu percebo a ideia, mas tipo ao mesmo tempo o Tom também fica fodido com isso. Sim. Yeah. Na mesma noite onde há lá a festa, há uma tentativa fracassada de assassinato de o matarem. Yeah. Ele até tem esta cena bué da fixe que é do nada, tipo, de repente o Michael apercebe-se, baixa-se logo e só há tiros de metralhadora pela janela. Yeah. Aquilo tudo a partir e a mulher a tentar proteger-se também. Essa cena é fixe. Eles encontram os atiradores, mas eles já estavam mortos, como seria de esperar. E o Michael fala com o Tom e sente que suspeita que há um traidor dentro da família. Yeah. Porque alguém tentou matar. Para aparecer ali para coisa, teve que haver. Para uma festa, estás a perceber? Havia boa segurança. Pelas coisas que iriam passar aquela cena toda foi porque alguém os ajudou. Exatamente. Então o Michael vai ter com o Roth, porque suspeita que ele planeou o assassinato, mas diz ao Roth de forma falsa, não é? E que suspeita que tenha sido o Pentangeli a planear isso. Para tentar tipo, ganhar a confiança dele e perceber exatamente. o que é que o outro, quais é que são as intenções do outro. Porque o Michael vive aquela máxima de que mantém os teus amigos próximos e os teus amigos ainda mais próximos. Mas ele também diz ao Pentangeli: olha, eu acho que o gajo tentou-me matar, estás a ver? Tu vais tentar fazer as pazes porque eu estou a tentar tipo enganá-lo, okay? Mantê-lo perto até conseguir tipo livrar-me dele. E o Pentangeli vai ter com os irmãos Rosatos, mas há uma tentativa de matá-lo
o que resulta. Uhum. É assim, tentam-no matar e quando tentam matar, dizem o Michael Corleone diz olá. Estás a ver? Yeah. Para que Porque fique também aí já foi recado enviado pelo outro, pelo Roth. pelo Roth, exatamente. Yeah. Exatamente. Yeah. A cena é que há um polícia que entra lá no bar onde eles estão E safa o gajo. e safa o gajo acaba por não morrer. Yeah. Mas pronto, o que é que acontece a Pentangeli? Já lá iremos mais para a frente porque isto é importante. Em Nevada, o Tom acaba por ser chamado ao bordel cá lá em Carson City, que é administrado pelo irmão mais velho do Michael, peço desculpa, o Fredo, onde está lá o tal senador, o senador Geary, que de repente é implicado na morte de uma prostituta. Yeah. Que é tudo um grande esquema. Como é que isso aconteceu? Não, eu só sei que desmaiei, perdi os sentidos e quando acordei ela já estava assim, morta. Yeah. E tipo, tu sabes logo que houve aqui marosca, né? Tipo, foi tudo o Michael a arranjar tipo, uma cena para o criminal para que ele conseguisse as licenças. Epá, é assim, tipo, hoje em dia já é bem batido esta plotline, estás a ver? Já é quase clichê, mas na altura era ainda era inovador. Eu gosto da ideia de. A cena bué da fixe que é tipo, dentro da sala está também o gajo que a matou, estás a ver? Uhum. E o gajo tipo o senador bué da triste, bué da lixado com a cena. E bem incrédulo, e ao mesmo tempo o Tom olha para o gajo que matou a outra só com aquela cara do tipo: epá, não te cedeste um bocadinho à boa da sangue aqui. Ao mesmo tempo o plot não para e o Michael continua a cena com o Roth. Porquê? Porque o Roth é um guia para o Michael entrar no negócio dos casinos. O Roth concordou em dar-lhe uma parte do bolo, sem que implicasse ele ter que entrar demasiado no território dele. Ou seja, eles acabam por viajar para Cuba para discutir as perspectivas. Queriam fazer casinos em Cuba e queriam tipo, mudar-se para Cuba. Só Exatamente. que depois já a queda do regime. Exatamente. Fidel. A revolução. Chega lá o Fidel e pronto. Chega agora. E na a revolução e nada para ninguém. Acabou. O Michael já está a ver. E o Michael já está a ver aquilo meio relutante porque acha que Cuba vai acabar por ser tomada pela revolução. E o Roth está a ver aquilo tipo: epá, olha, preciso os teus 2 milhões de entrada ainda não chegaram. The fuck, né? Tipo, preciso dos 2 milhões para saber que temos parceiro. E depois há toda uma cena muito fixe, que acho que é uma das melhores cenas do filme, que é na véspera do ano novo. Temos um plotline com o Fredo que é muito importante. Porquê? Porque o Fredo, esse cabrãozinho, né? Exato. Andava metido com o Johnny Ola, que era o braço direito do Roth. E ele tipo meio que se distrai, meio que se deixa de esquecer que afinal conhecia o Johnny Ola. E o Michael não sabia disto. E quando soube, então foste tu, cabrão. Foste tu. Fredo é o traidor. Mas essa é a parte que eu nunca não percebi muito bem. Acho que o filme quer te dar a entender, não te dá os dados todos. O Fredo queria matar o Michael? Ou como ele era um bocado burrinho, acaba por tipo, dar informação a mais que leva a tentarem matar o Michael naquela altura? Eu nunca percebi bem também, mas acho que tipo, o Fredo tinha tipo meio que um acordo com o Roth em que basicamente eles destituíam o Michael, o Fredo ficava à frente da família Corleone e os Corleones passavam a trabalhar para o Roth. Parece-me. Estás a ver? Porque o Roth no fundo queria era tipo sacar o guito aos gajos, estás a ver? Tanto que ele anda sempre ele vai dando trela também um bocado porque assim, Corleone tenta-o enganar, mas ele não vai bem na cantiga. Só que também lhe vai dando trela ao Corleone por causa do guito, dos casinos. Estás a perceber? Sim. E então é um bocado isso, é um bocadinho de jogo de gato e rato. E o gajo depois tipo, descobre que o Fredo é que andava a passar informações das costas dele para os outros. E por isso é que os outros tipo, estavam mais ou menos cientes das intenções do Michael. Sim.
sim, eu também sabia a parte que lá está, para o Roth é claro porque é que ele se meteu com o Fredo, né? Tipo, Yeah, yeah. a Curiosão. narrativa E o Fredo queria ficar ele a mandar, porque tipo, ele acha. Porque é assim, o mais velho era o Sony e quem era para herdar era o Sony. Só que depois eles do primeiro matou o Sony e tipo, quem acaba por assumir o poder é o Michael, porque né, criou-se aquele vácuo, o Vitor estava Uhum. aqui, o Sony morreu, alguém precisava de se assumir e quem se chegou à frente foi o Michael. Yeah, E ficou o Dom. E ele depois ficou todo lixado, porque tipo, ele é que era o segundo mais velho, ele na cabeça dele, ele é que devia ter herdado, ele é que devia tipo, exato. ser o manda-chuva. Yeah. Pá, yeah, e fica lixado com o Michael, não percebe que tipo, epá, às vezes aquilo ali, o poder não é dado, é preciso também saber jogar-lhe as mãos. Yeah, yeah. E temos uma cena bué da fixe que é tipo o Michael no, na festa de ano novo a pegar na cara do Fredo, dar-lhe Yeah, um beijo e a dizer I know it was you, Fredo, you broke my heart. Partiste-me o yeah. coração. Sim, Que essa cena é super icónica. é super icónica. É super icónica. Yeah, yeah, yeah. E tipo, o Fredo bué, tipo, bué chocado, né? Porque ele descobriu o Michael tipo, bué, tipo, foda-se, bué Ele destruído sabe o também que é que por ele dentro. agora vai fazer. Yeah, o que é que ele vai fazer agora? Yeah, yeah, yeah. E então, tipo, o Michael depois ainda tem mesmo uma conversa com o Roth, né? Em que tu também Uhum. consegues bem descobrir o motivo por trás, né? Daquilo Yeah. tudo. Supostamente quando o Michael fez aquele golpe no final do primeiro filme, de Sim, matar aqueles líderes todos, matou o Al Green, yeah. que era que acho que era amigo do O Roth. Ross? Ah, E o Roth viu aquilo sim. como inicialmente como It's Just Business, estás a ver? Mas Yeah. no fundo, tipo, a querer vingança contra o Michael. E aí acho que é esse o ponto em que o Michael sabe a 100% que foi o Que Roth foi o Ross, yeah. que tentou matá-lo. Yeah, Yeah. yeah, yeah. E aí, pronto, tens toda uma cena de tipo: o Johnny Ola vai à vida, né? E também há uma tentativa de matar o Roth, Yeah. mas falha porque havia lá soldados cubanos que mataram lá o Hitman do Michael e ao mesmo tempo está a revolução a acontecer. Sim. Ou seja, Johnny Ola vai de caralho, mas o Roth Consegue continua vivo. escapar. Exato, Yeah. continua vivo. Basicamente escapam todos. Escapa o Roth, escapa Fredo. o Fred e o Michael. Mas o Fredo, pronto, o Michael não pôs Não. os Mas dados na escapa, eu mesa estou a dizer, para o tipo, matar. escapa de Cuba, estás a ver? Ah, sim, sim, exatamente. Yeah, Ah, yeah. Exatamente, exatamente. Sim, sim, sim. yeah. O Michael, quando regressa à casa, depois desta cena toda, acaba por descobrir que a sua esposa, a Kay, que estava grávida de um outro Yeah. filho dele, abortou. Teve um Depois miscarriage. tinha dito que yeah, yeah. Yeah, exatamente. Não foi Exatamente. miscarriage, foi meu aborto. Mas ele só É a descobre cena. depois. Pronto. Podemos falar dessa cena já, porque é um side plot. Sim, Epá, ok. ele ao início pensa que foi aborto, estás a ver? Mas tipo, a Yeah. Kay tipo, Foi tá cada. natural e depois descobre que foi propositado. Yeah, porque a Kay diz-lhe tipo, és mesmo Yeah. parvo, não viste que eu abordei? Abordei mesmo. És Tipo, capaz de ler toda a gente e controlas isto tudo e coisa e não és capaz de yeah, perceber o que passa com a tua vida e com a tua mulher. yeah. E eu abortei porque não quero ter o teu filho. Yeah. Porque estou farto desta merda, Yeah. Desta vida. desta vida. Yeah. Yeah. Tu consegues sentir a fúria do Michael a aumentar Sim, sim. com cada Que é segundo. tal coisa, tipo, ele entrou naquilo e faz tudo pela família. Estás a Yeah. perceber? E depois é a paga que ele tem da família. Teve o Fredo, agora tem isto da Kay. E mesmo tipo a irmã que leva a porrada tipo do marido Yeah. epá, basicamente ninguém o compreende, é tudo um bocado contra ele, ou tipo um bocado. Yeah. A irmã, que é um bocado aquela cena do tipo, faz cenas para o magoar, estás a ver? Yeah. Por causa ainda Ah, do coisa. yeah. E depois no final do filme parece que já só lhe pede perdão pelo medo que tem dele. Sim, ela no fundo depois borra-se toda de medo, porque não percebe, estás a perceber? Yeah. Ela não coisa. Yeah. Exatamente. É muito emocional e depois é aquela cena de ainda estar agarrado ao ex-marido que lhe partiu a boca toda. Yeah.
Mas lá está, aqui de vez nestes casos diferentes, o quanto sozinho o Michael está ou Sim, começa a ele vai, abdicar. e cada vez vai ficando mais. Ele já começa tipo, meio que sozinho a ser atacado de todos os lados. E depois, já à medida que o filme vai desenrolando, ainda mais sozinho ele vai ficar. Quanto mais ele poder ganha e quanto mais coisa, mais sozinho fica. Yeah, exatamente, exatamente. Depois vamos para o outro plot point do filme, que é acaba por haver um comitê do Uhum. Senado que está a investigar a família Corleone Yeah. e o seu crime organizado. E o Geary que estava no bolso dos Corleone, o É senador, dos gajos. é o único que os defende, exatamente. Yeah. E Que até depois ao acaba por início. ser tipo suspeito, ou que eu sei que toda a gente sabe. E ele, não, não, isso é mentira. Yeah, exatamente, exatamente. Yeah, yeah. Mas o comitê diz que tem uma testemunha muito forte Uhum. que ele acredita que lá está, que consegue provar tipo, todos os crimes dos Corleone e Do tudo coisa mais. discordante, yeah. Yeah. Então, tipo, yeah, eles acabam por descobrir que o Pentagelli estava vivo, né? E que é testemunha. E que é testemunha e que o FBI deitou-lhe as mãos em cima, né? Sim. Então eles vão buscar tipo o irmão dele, da Sim, Itália, yeah. e trazem-no Yeah. e metem-no tipo lá atrás no julgamento. E o outro, quando tipo, vai, vai testemunhar, vê o irmão e Uhum. percebe o que é que está a passar. Yeah. Então depois preso. Que é o quê? O que é que se estava a passar? Porque, lá está, é outra cena. Eu acho que é. Ele sabe que os Corleone não o abandonaram por terem Uhum. trazido o irmão. Acho que é um bocado por aí, né? É um bocado mais tipo chantagem. Ah, ok. Tipo, vê lá que a gente tem aqui o teu irmão. Estás a perceber? Eu acho que é mais por aí. E ele depois Ok. começa a dizer que não, isso é tudo mentira, pá. Yeah. Quem é que manda nos coordenas sou eu, pá. Yeah. Tipo, o gajo fez um depoimento e chega ali à hora da verdade e diz tudo o contrário. Yeah, yeah. Yeah. O que é muito fixe também, vai Eu acho que isso tipo. é baseado numa história mais ou menos verídica, por acaso não tenho bem certeza. Ah, ok. Por acaso não sei. Por acaso não sei. A verdade é que o Michael acaba por se safar, né? Com Uhum. esta brincadeira toda. Ao mesmo tempo, voltamos aqui um bocadinho ao Fredo, porque acho que as melhores cenas do filme acaba por ser a interação entre o Michael e o Fredo, onde ele diz um bocado as razões para ter feito o que fez, né? Um bocado silly, mas pronto. E ao mesmo tempo ele diz ao Fredo: bom, é assim, tu já não és o meu irmão, não te quero ver mais à Uhum. frente. Quando fores visitar a nossa mãe, avisa-me com um dia de antecedência que é para eu não te ver. Yeah. E depois o gajo ainda diz, lá um dos capos dele, que nada acontece ao Fredo enquanto a minha Enquanto a mãe mãe ainda estiver for. viva. Yeah. Yeah, yeah. Exatamente, exatamente. E E assim depois. acontece. Exatamente, acontece, exatamente, exatamente, exatamente. E assim temos depois o filme meio nas suas fases finais. O Michael acaba por conseguir matar o Roth, que também já Uhum. estava a morrer, mas estava a pedir exílio. E ele meio voltou à América para pronto, para ser acusado, né? Yeah. Porque ele também tinha informação para dar, supostamente, mas acaba por ser morto no aeroporto. Hum. Por isso o Michael acaba por safar-se lá das hearings, lá do Senado. O que acontece mais? Tens, tens a cena com o Petangeli, né? Que fala com o Yeah. Tom. Pronto, o Pentagon é tipo safo do coisa e depois o Tom diz-lhe, epá, agora vê lá, antigamente, no tempo dos imperadores romanos, quando se falhava numa tentativa de matar o imperador ou tipo roubar o poder ao imperador ou o que é, os gajos suicidavam-se para proteger as famílias. Portanto, vê lá o que é que fazes. Yeah, E o gajo mata-se, yeah. yeah, yeah. E o Fredo, yeah, tens outra cena icónica, né? Que é ele no lago, no barco. No barco Yeah. e ia ser morto, porque a mãe já tinha falecido. Exato. Sabes, sentes que o Fredo sabia que ia. Sim, ele quando está no barco, vês que tipo, ele tipo, está no barco com o outro, com o capataz lá do Sim? coisa. E tipo, ele percebe-se o que vai acontecer. Yeah. Porque lá está, ele tinha dito. Inicialmente o Fredo ia pescar com o sobrinho, né? Uhum. E ainda lhe diz que, olha, sabes como é que eu costumo apanhar peixe? Eu rezo um Ave Maria e consigo pescar um peixe, sempre, e funciona sempre.
E depois, quando ele está quase aí com ele, à última da hora, diz: o teu pai está-te a chamar, afinal quer-te levar mais cedo para casa. Estás a ver? Então o Uhum. puto acaba por nem com ele. E está ali logo marosca. E o gajo está a pescar e está a fazer o Ave Maria. Estás a ver? Que Uhum. é o truque dele para apanhar sempre peixe antes de levar o tiro. Mas aí, lá está, fica aquela cena de ele está a fazer o Ave Maria porque sabe que vai morrer. Ou está a fazer o Ave Uhum. Maria porque está só a tentar pescar. Mas acho que é um bocado isso que tu dizes. Ele meio que sabe. Ahm, que é ver que, pronto, Yeah. é a cena. Eu acho que ele sabe logo assim que o puto sai do barco. Sente isso. Sim, eu acho que coisa, já. Ele percebe. Há ali uma parte que fez que ele, pela expressão dele, tipo, ele percebe-se. Yeah, Ele percebe-se. yeah. E o filme acaba numa cena que eu até gosto, pá, honestamente. O Põe Michael tudo em sozinho, né? A perspectiva. ver o lago. Sim, e também o flashback que ele tem com os irmãos. Yeah. 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 Em que ele, tipo, de todos os irmãos era aquele que não estava dentro Da família, nunca da teve. família. Yeah. Yeah. E o segundo filme acaba com ele mais dentro que nunca. E, quiçá, e aqui já é a minha opinião pessoal, há uma personagem que queria, no fundo, o mais que ele queria era mudar o esquema Yeah. da máfia e fazer legitimate, mas tipo, no fundo acaba por estar ainda pior, Yeah. a fazer a família ainda mais mafiosa do que estava antes, e quiçá é tipo, ele é o pai dele no final, Sim, no fundo. sim. Queria Opa, tanta coisa a mudar, mas tipo, no fundo e não acaba por conseguiu, ser. yeah, não conseguiu. Mas eu também sinto que ele não consegue, porque ele também nunca teve os apoios, nem teve tipo a estrutura para, estás a perceber? Uhum. Porque ele depois do primeiro filme, ele podia muito bem ter conseguido, só que lá está, depois tipo, tem o Fredo a meter veneno, tem tipo a situação com a mulher que pronto, que nunca percebeu bem aquela cena dele, tipo, se ter sequer entrado no negócio da família. Uhum. Tem tipo a irmã que também é meio maluca da cabeça e Yeah. pronto, e tem tipo toda a gente a tentar-lhe coisa, porque ele no fundo estava a se meter com o Roth por causa da cena dos casinos, porque a ideia dele era pronto, abrir um casino e depois a pouco e pouco ia tornando um negócio novo. Exato. Tu se fores a ver aqueles casinos na América, tipo, não digo todos, porque também tens aqueles dos índios, mas hum, Las Vegas e Atlantic Cities e coisas assim do género, foi tudo feito com aqueles grandes casinos mais velhos, foram todos feitos com dinheiro da máfia. Exatamente, sim. Foi tudo feito com dinheiro da máfia. Hoje em dia já estão legais, vá, diria, mas Entre aspas. apesar de ainda, pronto, aquilo é sempre um negócio um bocado esquisito. Mas vá, funciona dos trâmites da legalidade. Yeah. Exatamente. Exatamente. Alguma coisa deste filme que o filme não te dá, que achas que devíamos ter tido mais? Epá, não sei, é assim, o filme é bem da longo, estás a ver? Sim, Tipo, tem 3 horas. yeah, yeah, yeah. É, 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 a cena é que tipo, tens bué de plotlines a acontecerem Ao mesmo tempo, yeah. ao mesmo tempo. Não é um filme fácil, E atenção, tens que ver algumas. Eu acho que sim, tens que ver sim, mais sim, que uma sim, para vez para perceber tipo, apanhares. bem tudo, yeah, yeah, Yeah. yeah. Pá, eu acho que no fundo o essencial está lá, pá. É difícil às vezes tipo, nunca explorar às vezes um bocadinho mais tipo, as relações dele com o Fredo, ou mesmo antes dele tipo, saber da traição, estás a ver? Uhum. Ou explorar tipo, mais a relação dele com a mulher. No caso do Vitor também podia tipo, ser fixe ter visto um bocadinho mais dele depois de ter matado o Fanucci. Uhum. Ou até mesmo tipo as interações do Michael com o pai, com o Vitor a crescer, estás a ver? Epá, acho que teria ter tipo, algumas coisas a explorar. Mas no geral, tipo, se calhar é um bocadinho mais supérfluo. Yeah. Yeah. Acredito. Acredito. Sim, sim, sim. Epá, eu honestamente não tenho assim nada a apontar. Acho que o Yeah. filme dá-me suficiente, tanto na parte do Vitor como a parte do Michael. Eu por acaso revi o filme, por acaso estava à espera de ver. Eu tinha a sensação de ver cenas em Las Vegas, Uhum. mas se calhar sou eu que estou a confundir este filme com o Scarface. O primeiro tem cenas em Las Vegas. O primeiro tem? Ok, se calhar Eu acho que sim. é aí que eu estava a Que ele depois confundir. vai ter com o Fredo lá, não sei aonde. E depois tipo, o Yeah. Fredo também se põe contra ele e ele tipo, nunca mais se põe a escotear a família.
Pois é verdade, tens razão. Então é daí que eu estou a fazer confusão. Pensava que estava a fazer confusão com o Scarface, estás a ver? Yeah, Qualquer yeah. coisa assim. Não, se caso tivesse de dizer, se calhar, tipo, como o casino parecia que ia ser um grande plot point no filme, Uhum. se calhar alguma cena mais lá, estás a ver? Dele Yeah, a que sim, querer existe. estabelecer negócio e tudo mais, mas acaba sempre ser tudo sobre o Roth. Mas no final de contas, eu acho que não é bem se tu fores analisar bem, não é bem essa a história do filme. Acho que é só mostrar o Michael a ter Uhum. que sobreviver neste mundo, que mudou, mas ele também está a mudar com ele. Yeah. Uh, por isso, esse é o foco, não é ele abrir casinos em Las Vegas. Isso é um plot point. Sim, sim, sim. No fundo, o que interessa é como é que este mundo mudou o Michael comparativamente ao primeiro filme. Acho que é esse o esquema. E acho que no fundo acaba por contar uma boa história e acaba por cumprir esse objetivo, né? Diria. Yeah. Diria. Eu acho que sim. Ok, muito bem. Assim sendo, vamos já à trivia? Bora? Bora à trivia então. Pá. Então, trivia. Teve um budget de 13 milhões de dólares. Não esquecer que estamos em 74, ok? Estamos em Yeah. 1974, é normal. Os valores serem assim mais baixos comparativamente a hoje. E o box office return é um bocadinho difícil de dizer porque na altura ainda não havia bem listas 100% fidedignas, mas há quem diga que o valor de return esteja entre os 48 e os 93 milhões de dólares. Seja como for, é mega sucesso. Pelo menos fez Yeah. o triplo do dinheiro. Mais do Já triplo, para neste não falar caso, pelo depois menos. na crítica, né? Yeah. Sim, exatamente, sim, também. O Robert De Niro passou 4 meses já a aprender a falar o dialeto siciliano Uhum. para fazer o papel do Vito Corleone. Neste caso, quase todo o diálogo dele é falado em siciliano, em Uhum. Italian Sicilian, durante o filme. Ok. Aliás, a gente não falou disso. Eu gosto destes filmes do Padrinho, principalmente neste segundo. Acho que neste segundo eles fazem mais. Ouve-se bem italiano Yeah. e é fixe. É fixe, dá um Dá, aspecto dá diferente. aquele. Isso ainda dá aquele feel de coisa. De Yeah, Itália América, yeah. yeah, exatamente. Italo-americanos, eles tipo falam. Vá, depois o portunhol deles. Yeah, yeah. Hoje em dia, sabes como é que fazias? Misturavas inglês com meio italiano, Yeah. umas palavras de italiano aqui e ali, como se pessoas reais falassem assim, estás a ver? Sim, sim, sim. Yeah, é o que E fazem bem, yeah. passava. Yeah. Exato. Yeah. Nas cenas, nos flashbacks, onde aparece a história do Vito, os atores usavam calças com fechos. Contudo, uma das pessoas envolvidas com o filme disse que ok, mas os fechos nas calças não foi inventada na Nessa altura altura. em que o filme em que esta parte do filme aparece. Por isso eles tiveram que refilmar muitas cenas porque eles Por tinham que causa usar disso. falsas diferenças. Yeah. Ainda bem que alguém reparou, né? Yeah. Lá ia a credibilidade disto tudo com o Bora Fora. Ok. O pequeno Vito, quando chega a Nova York, eles põem um X na tableta dele. O que é que isto significa? Na altura, e isto é histórico, os polícias marcavam, os inspectores dos imigrantes marcavam as crianças ou pessoas com um X que achassem que tivessem algum defeito físico ou algum defeito mental. E como na altura que o Vito chega, ele não fala, né? Eles achavam Yeah. mesmo que ele tinha ali qualquer coisa, então é por isso que eles puseram o X, mas lá está mais aqui uma, uma referência histórica dessa Pensei que altura. eles também marcavam isso para logo o pessoal com tuberculose. Sim. Aliás, eles meio que fazem-lhe testes Hum. à tuberculose. E acho que o puto até tinha varicela, qualquer coisa assim. Eles Uhum. acabam por dizer. Mas sim, eles faziam esses testes todos. O Francis Ford Coppola, o nosso realizador, eu já falei disso no outro episódio. A experiência dele no primeiro filme foi horrível. Teve quase a ser despedido várias vezes. E não tinha qualquer tipo de confiança por parte do estúdio. Contudo, ele, devido à péssima experiência dele no primeiro filme, ele não queria fazer o segundo. Então ele queria ficar só no papel de produtor e escolheu o Martin Scorsese na altura para ser o realizador do segundo. Yeah. Contudo, os executivos não gostaram
e a Paramount disse: "Yeah, não queremos o Scorsese, és tu ou ninguém." E ele concordou, contudo teve algumas condições. Ou seja, ele disse que queria muito mais poder criativo neste segundo filme. Uhum. E também que queria fazer uma sequela que tivesse conectada com o primeiro filme, da forma que acabou por fazê-lo, ou seja, com parte da prequela e a parte da sequela ao mesmo tempo, e que só concordaria fazer isso nessa Uhum. perspectiva, e também poder ter muito mais papel criativo sem ter o estúdio sempre em cima dele, o que concordaram. Ao mesmo tempo a Paramount também lhe ofereceu uma limusine Mercedes, da Mercedes-Benz, que devia ser topo gama na altura, Uhum. também como prémio pelo sucesso do primeiro filme, e também um incentivo. E lá foi ele com um novo carro e bolsos mais recheados fazer o segundo. Yeah. O Marlon Brando teve pensado para voltar, para fazer um cameo no tal flashback no final do filme. Contudo, a maneira como ele foi tratado pela Paramount no primeiro filme, ele nesse chegou a aparecer para filmar. E o pior é que eu acho que ele disse que sim, estás a ver? E depois não apareceu. Depois cagou, yeah. Que é uma cena Foi boa, lançado por onde? que é uma cena mesmo a Marlon Brando. Yeah. Quando era para queimar uma ponte, ele queimava uma ponte com estilo. E então o Coppola teve que reescrever a cena sem que o Vito aparecesse, e é por isso que na cena, lá está, não se chega a ver o patriarca da família Corleone no tal Yeah. flashback. A produção do filme teve quase para terminar quando os advogados de Al Pacino disseram ao Coppola que ele odiava o script e que não ia aparecer às filmagens se o enredo continuasse a ser aquele. Então o Coppola teve que reescrever o filme todo, basicamente numa noite, de forma a que o Pacino conseguisse ver aquilo para poder provar e aparecer no filme. Então ele aprovou e a produção pôde continuar, mas teve quase para ser cancelado desistir, yeah. por isso mesmo. Yeah. Para quem tinha bué de poder, os atores é que têm poder, não é? Um bocado Exato. por aí. Opa, é assim, ele, tipo, o trabalho dele também é gerir aquela gente toda, sabes? Pois pá, pois é. E no fundo é muito isso, né? O realizador tem que Epá, yeah, também fazer gestão daquelas personalidades todas diferentes. a parte das filmagens, se calhar, ainda é o menos. Eles hoje em dia, tipo, até já usam bué de gajos para filmar. Já eles se calhar filmam um pouco. Mas sim, é tal coisa. Tipo, é organizar os ângulos, é tipo meter os personagens e convencer os gajos a fazerem as cenas que eles querem para o filme ser feito. Exatamente. Mas já. Exatamente. E o último pedaço de trivia, a gente já tinha falado disso, é a primeira sequela de sempre a ganhar o Oscar de melhor filme. E este feito só voltaria a ser feito novamente pelo Senhor dos Anéis, o Regresso do Rei, que desde então nunca mais nenhuma sequela ganhou o Oscar, desde o Senhor dos Anéis, o Regresso do Rei. Por isso só estes dois filmes é que têm o essa Senhor dos Anéis, tipo, o distinção. Regresso do Rei ganhou a sequela, mas aquilo tipo, é um bocadinho diferente deste, porque é assim, enquanto este é mesmo uma sequela, né? É tipo, é parte 1, parte 2, são dois filmes distintos, e tipo, o primeiro não foi feito a pensar numa sequela. O Senhor dos Anéis, aquilo é uma trilogia, aquilo é tipo, pá, no fundo é um livro, ou 3 livros, é uma história que foi dividida em 3 partes. É um bocadinho diferente, pá, eu não estou se calhar a explicar aqui bem, mas é um bocadinho diferente. Porque há continuação, estás a ver tipo uns filmes para os outros. E nestes dois do Padrinho não há. Ou não há assim, não é tipo tão direto. Exatamente. Chegamos ao fim da trivia. E acho que está mais um filme que está feito. Mais um filme. Recomendamos, como é claro. Yep. Só naquela de tipo, é um dos melhores filmes de sempre. E não tem muito que se dizer, pá. É aquele filme que vale. Já o primeiro valia a pena, este também. Diz, desculpa. Deixa aí quem quiser que pegue nisso. Sim, exatamente, sim. É um dos grandes filmes de sempre da América e do mundo. Por isso, Padrinho, se nunca viram, vejam o primeiro. E este também vale muito a pena e merece ser visto. Bons momentos, boas atuações. O Al Pacino está top. O Robert De Niro aqui a aparecer e também está muito fixe. E conta uma história muito coesa, com nuances
aqui e ali que não apanhamos já, às vezes à primeira, mas não é porque esteja mal escrito, é mesmo porque faz-te procurar e ter a tua própria interpretação, não só das personagens, mas também de acontecimentos. Acho que está aqui muita riqueza em termos de conteúdo, tal como o primeiro tinha, mas este segundo também tem bastante. E lá está, o João acha, neste caso, que é melhor que o primeiro. Eu acho que o primeiro é melhor, mas lá está. O segundo, num dia bom, eu se calhar até digo que o segundo é melhor que o primeiro, de tão equiparados que estão os dois. Por isso, se nunca viram, recomendamos, está muito recomendado aqui, para vocês verem este filme, nem que seja uma vez na vossa vida. João, assim sendo, vamos para as despedidas. Onde é que nos podem ouvir, caso queiram ouvir? No YouTube, no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Very well, very well. Também estamos no Instagram, Conversas de Nobodies, muito fácil. Escrevam assim, encontram facilmente a página, deem like, não é subscrever, mas sigam a página de Instagram, recomendo aos vossos amigos e familiares, se gostarem do podcast, e também deem o vosso feedback, que nós gostamos sempre muito de receber. As nossas conversas aqui são muito engraçadas e produtivas, mas gostamos também do vosso lado de saber as vossas opiniões sobre os temas que trazemos todas as semanas. Também para a conversa não morrer aqui, neste caso, nesta conversa, e poder continuar aí nas caixas de comentários que apreciamos bastante. Obrigado ao João mais uma vez pela sua participação. Maltinha, para a próxima estamos de regresso. Próxima semana com um novo tema totalmente diferente, mas acho que também vão gostar. Até lá, fiquem bem, grande abraço, tchau, tchau. He said there was something in it for me, on my own. I've always taken care of you, Fredo. Taking care of me? You're my kid brother and you take care of me? Did you ever think about that? Huh? Did you ever once think about that? Send Fredo off to do this, send Fredo off to do that. Let Fredo take care of some Mickey Mouse nightclub somewhere. Send Fredo to pick somebody up at the airport. I'm your older brother, Mike, and I was stepped over. That's the way Pop wanted it. It ain't the way I wanted it. I can handle things. I'm smart. Not like everybody says. Like dumb, I'm smart, and I want respect. You're nothing to me now. You're not a brother. You're not a friend. I don't want to know you or what you do. I don't want to see you at the hotels. I don't want you near my house. When you see our mother, I want to know a day in advance so I won't be there.